8 horas mais 15 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta segunda-feira, hoje dia 17 de junho de 2019. Hoje a gente abre espaço aqui para conhecer um pouco da atuação do Movimento Brasil Livre, né? Jacareí, São José, que é o MBL. Hoje nós vamos conversar com Tomás Henrique Barbosa, que é o coordenador do movimento, no MBL, é de São José, e também de Jacareí, também tem aí um membro, né, coordenador aqui de Jacareí, que é o Giovanni Gonçalves Nunes, que está conosco. Tomás, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, aqui, muito bom dia, hein? Muito bom dia, Doni, bom dia aos ouvintes da Rádio Mensagem, é um prazer estar aqui pela primeira vez e obrigado pelo convite. Vamos debater um pouco, falar sobre a nossa cidade, sobre a nossa região e também sobre o Movimento Brasil Livre. Nós que agradecemos. Giovanni, obrigado por estar conosco, bom dia, Giovanni. Bom dia, pessoal, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E é um prazer te conhecer pessoalmente, Doni. Nós que agradecemos, o privilégio é nosso também. E olha, você pode deixar a sua pergunta para os jovens, né? O Tomás e também para o Giovanni do MBL. E é tão importante na participação deles aqui, pela projeção que o MBL tomou nos últimos anos aqui no nosso Brasil e faz parte de toda essa mudança política que o Brasil vive, que começou através do MBL, né, o Tomás? Grande parte sim, né, Doni? O Movimento Brasil Livre nasce em 2014, após as eleições presidenciais, e começa a organizar manifestações, primeiro em São Paulo, mas depois em todo o Brasil. A gente começa a abrir núcleos, pedindo o impeachment da presidente Dilma. E aquele foi um marco. Acho que o momento político que a gente vive, para o bem ou para o mal, começa ali no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, né? Então, a partir dali, a gente levantou algumas pautas, o impeachment foi vitorioso, e a política tem mudado, e tem muita coisa para mudar ainda. Exatamente. O Giovanni entrou como nesta mudança toda, nessa transformação, Giovanni? Na verdade é curioso, porque eu sempre fui ativista político, e eu lembro bem que na época do governo Lula, eu via as mazelas, algumas coisas que a gente percebia que o governo errava, inclusive na ação econômica, eu me achava um leproso, porque eu era a única pessoa que eu imaginava no mundo que era contrária a tudo aquilo que acontecia. Só que, como o Tomás falou, quando a gente começou a ver o movimento pro impeachment, que tinha realmente saía, os erros estratégicos da presidente Dilma, cara, eu me encontrei realmente nisso e falei assim, é nisso que a gente tem que fazer e ganhar essa consciência. Eu fico muito feliz de ver o ganho de consciência do Brasil. As pessoas se envolvendo com política e percebendo que a política é o verdadeiro caminho para a gente poder solucionar os nossos problemas. Porque se não for a política, é revolução. Se for revolução, acho que não é o caminho. Ô Tomás, qual que é a ligação do MBL com o PSL? Nenhuma. Além das convergências... Não são irmãos siameses, né? não. O Movimento Brasil Livre nasce, como eu disse, em 2014. O PSL é uma coisa mais recente, né? Que o presidente Bolsonaro acabou aderindo ali para ter uma plataforma de campanha. Mas acho que até o próprio presidente Bolsonaro, em grande parte, às vezes não se identifica com algumas coisas que acontecem no PSL, sobretudo com alguns dos eleitos ali na Câmara Federal que não têm feito um trabalho tão alinhado a ele. O Movimento Brasil Livre tem pautas muito convergentes ao longo do tempo com o presidente Bolsonaro, né? Ambos são de direita. Mas os nossos políticos, digamos assim, que foram eleitos, e os nossos candidatos ao longo desses últimos tempos não se atrelaram ao PSL, porque a gente tem uma pauta própria também, né? Acho que, apesar da gente respeitar e torcer muito para que o presidente Bolsonaro dê certo, porque boa parte das pautas que ele defende são nossas pautas também, a gente não quer surfar a onda dele, a gente quer defender as nossas bandeiras, os nossos valores que a gente divulga através das redes sociais e também em ações de rua, em ações dentro das câmaras municipais. Deixa eu até aproveitar aqui, o nosso ouvinte Gilson já manda aqui uma pergunta para o Tomás e também para o Giovanni. Até que ponto o MBL apoia politicamente o Partido Novo e como o MBL vê a implosão da executiva do PSL aqui em Jacareí, Giovanni, que começou recentemente e praticamente já destituiu toda a diretoria. Como é que você analisa isso, Giovanni? A gente percebe que muita coisa é erro de coordenação do partido, né? Parece que muita coisa foi... O partido se formou na esteira de uma candidatura presidencial e surfou nessa onda. O que a gente percebe também é um erro de... Parece que o partido não tem valores próprios, coisa diferente do MBL. E quando você tem uma negociação não baseada em valores, não baseada em sentidos próprios, a fogueira das vaidades surge e as pessoas começam a discutir entre elas e aí, infelizmente, a coisa rui. O que eu acredito que os partidos têm que fazer, não só o PCL, é ter uma bandeira focada em valores e projetos próprios.
para que você possa sim ter um projeto de Estado, um projeto para você poder melhorar a cidade e, consequentemente, o país. O MBL, quer completar, Tomás? Eu acho que o Giovanni falou, o Novo perguntou também sobre o Partido Novo, é um partido que tem apresentado essa coerência ao longo do tempo. Nesse tempo que eu estive no Movimento Brasil Livre coordenando, eu nunca tive filiação partidária. Recentemente eu me filiei ao Partido Novo. Dentre os partidos que a gente tem observado, a gente sabe que fazer militância através de um movimento social é importante, mas a vida partidária também, para você poder influenciar no processo eleitoral, é fundamental no Brasil, até uma exigência legal, né? Então o Partido Novo foi o partido que eu me identifiquei como o partido que tem sido mais coerente, que tem feito as coisas mais certas na política. Então é claro que, como todos os outros partidos, tem seus defeitos, né? Eu acho que não é o partido que faz a pessoa, é a pessoa, as boas pessoas que fazem um bom partido. Então, assim como o Novo tem boas pessoas, o PSL também pode encontrar essas boas pessoas. A coordenação regional aqui no Vale do Paraíba, eu conheço quem faz, é bem feita. Então acredito que em Jacareí também eles vão encontrar essas boas pessoas e vão poder se constituir novamente. O Tomás filiou-se ao Partido Novo, e você, Giovanni? Eu sou filiado ao Novo também. Ao Novo também? Sim. Bom, olha, eu sinceramente pensei que pela organização e pela discussão que o MBL vem tomando, eu achei que vocês fossem direcionar para um partido, viu, Tomás? O MBL. Isso passou por vocês? Existe esse estudo, né, essa especulação, mas eu acho que ainda é muito incipiente, é muito recente, né? A gente tem poucos parlamentares ainda eleitos, né? Em São Paulo a gente elegeu como deputado federal o Kim Kataguiri e como deputado estadual o Arthur Duval, né, que tem um canal no YouTube chamado Mamãe Falei, algumas pessoas aí devem conhecer. E como a gente ainda é pequenininho, a gente faz esse trabalho nas redes sociais, a gente pensa sim, eventualmente no futuro, a criar um partido político, mas também eu acho que, né, Doni, como eu falei para você, tem tanto partido político aí, né, e que não representa coisa alguma, que criar mais um tem que ser uma coisa muito bem pensada e tem que ter um propósito, uma missão muito clara. Se não for para ser desse jeito, então é melhor você entrar nesses partidos já estabelecidos e tentar fazer um trabalho a partir deles. Uhum. Então vocês, como Giovanni, Tomás, vocês são, o MBL é contra o fundo partidário. Sim, inclusive uma das coisas que levou eu a me filiar ao Novo é justamente que eu acredito que se você é partidário daquilo, você tem que ajudar a sustentar aquilo, nada mais justo. E o MBL mesmo ele é formado por voluntários, por pessoas que são voluntariadas, a gente se voluntaria ali, faz as atividades, trabalha junto, em prol inclusive do combate dos privilégios. Chega uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125, que é o Adriano Reis de São José. Quais as próximas pautas do MBL aqui no Vale do Paraíba e como funciona o MBL estudantil? Maravilha. Aqui no Vale do Paraíba a gente tem feito um trabalho de expansão agora com a eleição dos nossos meninos que foram eleitos deputados. A gente tem vontade, e é uma vontade que eu comum com os coordenadores locais do Vale do Paraíba, de trazer para as nossas cidades pessoas como Kim Kataguiri também, pessoas como Arthur Duval, pessoas que são combativas, que têm esse combate ético, que preza pela transparência nos mandatos e que são preparadas, mais qualificadas. Eu acho que a gente precisa, nos parlamentos municipais também, né, no Poder Legislativo Municipal, nas câmaras municipais, também subir o nível desse debate, né? Eu acho que, eventualmente, a nível federal, a gente teve uma renovação expressiva na última eleição e o Movimento Brasil Livre fez parte dessa renovação, e é claro que alguns que chegaram lá não são tão qualificados como a gente gostaria, né? Então não basta só você falar em renovação, tem que ser uma renovação com qualificação. Então nosso desafio para a região do Vale do Paraíba é encontrar esses novos Kins, esses novos Arthurs nas maiores cidades do Vale, né? São José, Jacareí, Taubaté, Guará, Lorena, enfim, Caçapava, para que a gente possa também ter representação, sim, ter representação política, eleitoral nesses lugares,
e poder levar adiante as pautas que a gente já leva no governo federal e no governo estadual com os nossos deputados, também nos municípios. Esse é o planejamento. Quanto ao movimento estudantil, hoje a gente tem células espalhadas, células, não sei nem se é o nome correto, acho que núcleos fica melhor. A gente tem núcleos estudantis espalhados também. Célula dá um sentido de explosão, né? Parece célula terrorista, né? Exatamente. Uma vez eu falei isso, alguém falou pra mim, célula não fica bem, fala núcleo, fica mais bonito. Então a gente tem alguns núcleos estudantis também espalhados, e a gente tem um núcleo do Vale do Paraíba, que é coordenado pelo nosso amigo Fabrício. Então todo estudante que não tem tempo de fazer o ativismo político, né? A gente sabe que o estudante de direita, né? O de esquerda, ele está nos diretórios acadêmicos, muitas vezes eles se dedicam mais tempo à militância política do que de fato a estudar. Mas os nossos estudantes, eles estão lá na faculdade porque eles querem se formar, querem ter um ambiente tranquilo, um bom ambiente de estudo para profissionalmente eles se desenvolverem. Então eles não têm tanto tempo assim, mas eles gostam de ter um espaço para bater papo, para fazer amizade e para ser um grupo de estudos. Então o MBL Estudantil hoje no Vale do Paraíba é um grupo de estudos. Quem quiser participar, quem é jovem e quem quiser que seu filho participe também, é só entrar em contato com o MBL através das redes sociais em nossas páginas, Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar ali por Movimento Brasil Livre São José dos Campos ou Movimento Brasil Livre Jacareí, e a gente passa mais detalhes. Ô Giovanni, Jacareí, como é que está a organização do MBL? Nós somos alguns coordenadores já, temos o Giovanni, o Cleider, eu, Bertolassi também, que estamos atuando, somos bem ativos na cidade, tanto nas redes sociais como na movimentação em rua também. E a coordenação agora, como o MBL nasceu em 2017, na verdade, em Jacareí, e inclusive interessante que ele nasceu de um núcleo dentro da Anhanguera, de alguns estudantes lá de direito que queriam fazer algo diferente, perceber algo que não estava dentro do que se esperava. E agora a gente trabalha dentro da cidade para poder, inclusive, ver essas pautas que a cidade tem, as necessidades da cidade. A gente colhe muitas informações com as pessoas para ver quais são os objetivos que a política da cidade tem tido, acompanha muito de perto a atuação do prefeito e das câmaras municipais. Inclusive, uma das coisas que nós fizemos foi o movimento do seguro anticorrupção na cidade, que até o prefeito vetou, mas com a força do MBL, com a pressão que fizemos com os vereadores. Da vereadora da doutora Márcia. Exatamente, com a pressão que fizemos com os vereadores, foi aprovado. Então o MBL é muito ativo em Jacareí, a gente sai pra rua, inclusive nessa última greve geral, eu estava em frente da JTU, estou para startar um vídeo que eu saí na JTU, conversando com o pessoal dos sindicatos ali para entender um pouco do porquê daquela suposta greve geral. Então, vocês não são contra por ser simplesmente contra por ser de direita. Então, se procura o diálogo, mesmo que seja de esquerda. Sempre. Porque o que acontece é o seguinte, a nossa oposição ela é propositiva. Nós entendemos, sim, os valores que o liberalismo tem, entendemos os valores que o MBL prega, e a ideia nossa é poder entender as motivações das pessoas, só que muitas vezes a gente não acreditamos naquele caminho tomado. Por exemplo, uma greve que não era, na verdade, uma greve, que não foi negociada, que foi uma greve dita como geral, que, na verdade, você impede o direito da pessoa de ir e vir, que você impede o trabalhador médio de ir trabalhar, não tem como a gente apoiar. Então, a gente vai lá para deixar a pessoa falar e colocar o posicionamento nosso ali. Hoje conversando então com o Giovanni Gonçalves Nunes, do MBL Jacareí, e o Tomás Henrique Barbosa, coordenador do MBL, que estão conosco aqui no Jornal da Mensagem. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta com algumas informações e pautas aqui nacionais e o reflexo também no regional, para saber como eles pensam, né, sobre aí, eu diria, os flashes do governo federal e esses reflexos aqui no nosso Brasil. Já voltamos, até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços, grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas mais 32 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje, abrindo espaço aqui para conhecer um pouco mais da atuação do Movimento Brasil Livre, com o Tomás Henrique Barbosa e também com o Giovanni Gonçalves Nunes, que estão conosco aqui no Jornal da Mensagem. O Tomás é o coordenador do MBL e o Giovanni é o coordenador aqui de Jacareí, participando conosco também. Bom, eu sempre falo, né, que toda semana, desde que o Jair Bolsonaro entrou, né, assumiu como presidente da República, toda semana tem alguma coisa diferente, né? Toda semana tem um flash, né? E agora achei que esse final de semana fosse tranquilo. Aí chega no domingo de manhã, o Joaquim Levy pede demissão. Isso sem contar com as paralisações que nós acompanhamos nos últimos meses. Como é que o Tomás tem acompanhado toda, eu diria, essa instabilidade nesses primeiros 6 meses? Quanto à paralisação, eu endosso o que o Giovanni falou, né? Inclusive, eu fiz uma participação nas redes sociais recentemente, gravei um vídeo no dia que houve as paralisações, apontando justamente isso, né? Que a greve geral muitas vezes não é feita por todos, é feita por 15 pessoas que impedem todas as pessoas de chegarem ao trabalho, né? Impedem através de paralisação em vias, em bloqueios, em piquetes. Isso realmente tem que acabar e é esse trabalho que a gente faz. E é como o Giovanni falou, tem que dialogar, né? A gente não pode partir para esse radicalismo. Acho que a gente perde muita democracia, de fato, é o diálogo. Então, por mais que a gente tenha divergências com essas pessoas, a gente precisa sentar, conversar e tentar convergir de algum modo. E eu acho que é isso que, de certo modo, o governo pode aprimorar, né? O presidente Bolsonaro, ele se acostumou a ser deputado. E quando você é deputado, você fala a seu público. Hoje ele fala para todos os brasileiros. Ele é presidente de todos os brasileiros. Será que ele entendeu isso? Talvez ele ainda precise de mais um tempo para compreender, mas eu acho, Doni, que o nosso presidente é um homem muito, muito bem intencionado, muito honesto, e essa honestidade dele, às vezes até ele acaba sendo muito franco em momentos inoportunos. Então esse episódio que aconteceu com o Joaquim Levy, dele ir à imprensa e colocar a cabeça do presidente do BNDES a prêmio, ele poderia ter feito de uma forma um pouco mais reservada, pelas vias internas do governo, sem expor tanto o Joaquim e ele mesmo, né? Acredito que quando ele toma esse tipo de atitude acaba gerando ruído, e a imprensa, que já não é muito simpática, a grande imprensa, todo, né? Exatamente, já aproveita isso para dar uma burdoada nele. Então acho que ele precisa tomar um pouco mais de cautela, a franqueza, a personalidade que ele tem, que o elegeu, ele não pode perder, mas como presidente da República ele tem que ser um pouco mais, digamos, estrategista nesse sentido. E o Giovanni, o que pensa disso aí? Eu vejo que o presidente, como disse o Tomás, é bem intencionado. A gente acompanha já a atuação do Bolsonaro já há mais de 9 anos, desde que eu me lembro que eu conheço. E eu lembro que houve já uma mudança muito forte nele, até para se tornar presidente, ele mudou muito daquilo que ele dizia. Ele chegou até a dizer que coisas que ele disse no passado não diria hoje. Só que, por outro lado, eu concordo que muito no Bolsonaro é falta de filtro. Ele não tem filtro, o que vem na cabeça ele acaba falando, e ele é uma pessoa assim que ele reage muito fácil à provocação. Coisa que na política é bom você tomar um certo cuidado. Eu também percebo boas intenções nas pautas que ele levanta, como a reforma da Previdência, tem a reforma tributária vindo por aí, e coisas que são realmente importantes para o país. Só que uma das coisas que eu vejo que que tem que melhorar mesmo é a articulação política. E aquela boa política, conversar com o deputado, entender o que o deputado precisa. Porque um deputado ele é eleito justamente para servir ao Brasil, mas ele dá conta na região dele. Ele age como se nunca estivesse lá, né? Exatamente. Ele foi deputado por muitos mandatos. Ele foi deputado e representou o estado do Rio. Então, é justamente isso. Você leva as pautas. E uma das coisas que fez com que o Bolsonaro não conseguisse aprovar tantos projetos como ele queria foi justamente essa falta de articulação como deputado. E hoje ele sofre isso. E como disse o Tomás, a imprensa já não é tão simpática a ele. Potencializa os erros. E aí a gente vê grandes erros nesse sentido. Eu vejo que se o governo começar a ter uma articulação política melhor, inclusive fez articulação em vários momentos agora, com uma aprovação agora desse crédito suplementar de 243 bilhões, que a gente viu que era importante, o governo pararia, o país tende sim a melhorar. Agora, existe também uma militância política, que é claro que é normal, dentro do próprio Congresso. Né? Tem muita gente dentro do Congresso que quer ver esse governo acabar, que quer ver que não dê certo. Deixa eu tocar no outro assunto aqui, em relação à questão da reforma. Como é que vocês analisam a possível saída da capitalização da reforma da Previdência, que é uma das pautas liberais? Vocês acreditam que isso venha a prejudicar de alguma forma?
Sim. Antes, só complementando o que o Giovanni falou, a articulação política é articulação política republicana, com gente honesta, não com o cara que quer fazer toma lá da cá em Brasília e que quer pegar algum tipo de propina ou mesmo cargo em troca de um voto ou não. A pessoa tem que votar de acordo com a convicção dele. Mas existe a articulação republicana, e isso tem que ficar claro. Nem tudo que é conversado, que é acordado, que é, enfim, articulado em Brasília é troca-troca ilegal, né? É coisa errada. Então dá para fazer, por exemplo, deputados que têm uma atuação mais regionalizada, eles precisam realmente trazer algo para sua região, alguma demanda, alguma coisa que a região consiga ver o trabalho desse deputado, e muitas vezes são pequenas necessidades que o governo federal consegue atender. E da forma com que o governo federal está agindo com os congressistas, muitas vezes se sentem desprestigiados, né? A gente sabe que na democracia o presidente ele é eleito para governar junto com os poderes, não sozinho. Então os deputados têm que sentir que eles também são parte do governo. Eu acho que essa é a grande chave. E os bons deputados, é claro. Quanto à capitalização na reforma da Previdência, eu acho que ela é essencial, Doni. Tem muita gente que critica a capitalização que aconteceu no Chile, né? Fala, não deu muito certo, porque no Chile eles tentaram a capitalização. Só que no Chile foi só a capitalização. Né, o Brasil não vai perder o pilar solidário, então vai continuar havendo ali a previdência social para as pessoas que contribuíram ao longo do tempo, esse pilar solidário de geração em geração, que as pessoas mais novas que estão na ativa com o salário, com a contribuição dela, ajuda as pessoas mais velhas, mas você vai ter o sistema de capitalização para que você também não dependa das mudanças geracionais e previdenciárias. Esse modelo é o modelo adotado pelo menos nas principais, nas mais sustentáveis previdências do mundo. Então nos países que têm as previdências mais sustentáveis, Suíça, Noruega, etc., você tem um sistema misto de capitalização com o pilar solidário, né? Então eu acredito que chegou a hora do Brasil. É claro que não tem uma fórmula mágica, cada país tem uma densidade demográfica, tem 200 milhões de habitantes, esses países na Europa são menores, então o Brasil tem suas particularidades para fazer sua previdência, mas a reforma é necessária e o pilar da capitalização acho que seria fundamental para a gente, para o brasileiro ter um pouco mais de independência, né? Não depender tanto dessas mudanças políticas que a gente sabe que a gente fica sempre seguro. Deixa eu dar uma passada aqui no WhatsApp aqui, o pessoal está animado aqui com a participação aí do MBL, do Tomás e também do Giovanni, dos pensamentos dos jovens, tanto agora do Partido Novo, né? São filiados ao Partido Novo, mas pertencem também ao Movimento Brasil Livre. Aqui o Ascencio do Jardim do Portal diz o seguinte: segunda-feira linda, vai uma pergunta aí para o MBL, mas continuaria sendo um movimento... o MBL continuará sendo um movimento sem rabo preso ou irá ser um partido político que, em sua maioria, acaba fazendo um acordo? Jardim do Portal. Deixa eu registrar aqui também a outra pergunta chegando aqui, da nossa ouvinte aqui, a Márcia. Bom dia, a articulação política é o famoso toma lá da cá? O povo não quer mais isso. Tá? Então tem muita gente que ainda entende que falou em articulação, falou em toma lá da cá. Sim, por isso que eu fiz questão de, quando o Giovanni falou de articulação, trazer essa realidade, né? Trazer para a realidade regional. A gente tem deputados que representam a região, que foram votados mais densamente aqui, que eles precisam trazer um retorno para a região. Então é como eu falei, até os deputados estaduais, inclusive, que têm uma relação com o governo do estado. O presidente, o governador, o prefeito, eles não governam sozinhos, eles são eleitos para governar junto com o Congresso. Agora, quem quer coisa errada tem que excluir, tem que denunciar. Se estão pedindo coisa errada, vamos denunciar, vamos apontar quem são os malandros que estão lá. Agora, quem quer fazer um bom trabalho, quem precisa entregar algumas demandas para a sua região, que essas pessoas sejam apreciadas e participem do governo. Teve mais alguma pergunta? Ela falou aqui do toma lá da cá, a questão do rabo preso aqui, né? Se o partido, se o MBL se tornar um partido, ele não vai se tornar um partido com rabo preso? Essa justamente é a ideia de não acontecer. A ideia é que a gente possa ocupar o espectro político com pessoas diferenciadas, com pessoas que não vão se sujeitar a esse tomar lá da cá, isso tudo. O Tomás até falou bem. A questão é que, quando a gente fala de negociação, a negociação ela tem que ser feita baseada em valores. Sempre valores, não em negócio, não é um negócio.
E quando a gente vê dessa maneira, é justamente o que os deputados do MBL fazem. Tentam se relacionar com o governo central de maneira a promover os valores que nós acreditamos que são os melhores para a cidade, para o país, enfim. Inclusive, mesmo nos momentos em que o governo Bolsonaro esteve em situações bem complicadas, o MBL em momento algum retirou o apoio, por exemplo, à reforma da Previdência. O Kim Kataguiri é o deputado que mais apoia a reforma da Previdência em Brasília, é o que mais fala, mais inclusive do que os próprios deputados do PSL. O MBL foi o primeiro movimento a levantar a bandeira da reforma da Previdência lá atrás, antes até mesmo do que a reforma da Previdência do governo Temer. Então, nós vamos apoiar a reforma? Sempre. A reforma é o que a gente espera que seja aprovada, e a ideia é fazer a negociação e a negociação republicana dentro de valores, como disse o Tomás. Se um valor desse for rompido, não vai ser negociado. Como é que vocês têm acompanhado a atuação das câmaras São José e Jacareí? Vocês esperavam mais? Está dentro do que é o normal das câmaras? Como é que é? Depois de toda essa turbulência que nós estamos vivendo, nessa renovação que aconteceu tanto em Jacareí e São José, Tomás? Eu acho que as câmaras municipais da nossa região, Doni, elas estão viciadas um pouco num velho sistema. Essa renovação que teve, e que a gente precisa de fato aprimorar a renovação que teve em Brasília, ela ainda não chegou nos municípios, não chegou nas cidades. Então as velhas práticas que a gente rechaçou nas últimas eleições e buscou renovar, elas ainda continuam persistindo nas câmaras municipais de São José dos Campos, de Jacareí e em outras regiões que a gente acompanha. Então, eu acredito, por exemplo, a maior demanda do município, não sei se é a maior, mas é uma das principais demandas, é a zeladoria. E hoje você tem a zeladoria muito atrelado a eleger um vereador de determinada região. Aí o cara vem e fala, olha, eu sou de tal região, vamos me eleger para que eu possa ajudar a região a ser atendida em demandas de zeladoria. E a gente sabe que não é assim que deveria ser feito, né? A gente tem 156 da prefeitura, a gente tem outros meios para que você leve essa queixa à prefeitura, porque zeladoria da cidade é atribuição do Poder Executivo, não de vereador. O vereador tem que fiscalizar, dar transparência ao mandato, né? Criar, produzir leis e enfim, a atividade legislativa, que é a função do vereador, e não ser zelador de bairro. Então, muitas vezes a gente parece que os vereadores eles não se aplicam a fiscalizar de forma efetiva as prefeituras para que elas sejam eficientes na zeladoria, rápidas na zeladoria, porque eles querem ser os pais da boa nova nas regiões deles. Então eles atrasam muitas vezes na atividade legislativa coisas que podem ser soluções para a gente, atrasam na fiscalização, na cobrança da prefeitura para que isso seja agilizado, para que quando surge uma demanda no bairro dele, ele possa ir lá, intermediar isso, levar, atender essa demanda e falar, olha, fui eu que fiz, isso aí tem que mudar, esse velho sistema não dá mais certo, Doni. Aliás, né, Giovanni, acho que é uma mudança de comportamento dos dois lados, né? A gente percebe que, mesmo nessa última eleição, o vereador promete obras e o eleitor acredita que ele vai fazer a obra, né? Ou seja, engana que eu gosto, né? Isso daí é das coisas mais complicadas e é uma herança mesmo que a gente vê da velha política, que é aquela coisa da própria população procurar eleger o vereador pelos motivos errados, né? Eu acho que eu vi uma vez uma fotografia de as pessoas, inaugurando uma lombada num bairro. É só uma coisa que deveria ser uma coisa normal, e as pessoas vão lá para inaugurar uma lombada. Parece que qualquer coisa é motivo para foto, para isso tudo. Eu vejo que essa mudança da política é com o tempo mesmo, e infelizmente não é ainda o que a gente espera, mas como disse o Tomás, as câmaras ainda estão muito viciadas. Uma das coisas que eu vi isso pessoalmente em câmaras, me incomodava muito, era o debate para dar nome para rua. Eu vi sessões e sessões de câmara com os caras debatendo voto para dar nome para rua. E eu me lembro bem que na última eleição, alguns vereadores de Jacareí aumentaram o próprio salário, acho que foi R$9 mil à época. E eu me lembro que eu via vereador andando aqui pela cidade na época da eleição, eu fazia questão de parar o cara na rua e falar, ei, votou aumento do próprio salário? Eu falei, eu votei. Pô, mas pelo amor de Deus, cara, você não vai ganhar. E muitos deles acabaram saindo. Você já questionava isso? Já questionava, na rua. Encontrava o cara, eu trabalhava em comércio, e eu já questionava o cara eu parava o cara na rua, parei Ros Gaspar, parei Itamar na rua, para questionar isso mesmo. Falei assim, olha, o que você fez vai repercutir no seu mandato.
Às vezes eu vejo que o próprio vereador ele não percebe que o povo vai acabar acordando, o povo vai perceber. E agora com esse aumento da militância, das pessoas percebendo que a política é importante estar envolvido, a responsabilidade do vereador aumenta cada vez mais. E eu acho que isso com o tempo tende a deixar de ser assim. E aí nós teremos aí justamente uma Câmara de fiscalização, sem aquele tomar lá da cá. E até eu entendo a questão também aí das emendas impositivas, eu sempre fui muito contra isso, que essa questão da emenda impositiva é uma forma de você amarrar, né, tanto o Poder Executivo e também o Poder Legislativo. O que vocês pensam dessa emenda impositiva, que agora foi aprovada em Jacareí, já passou aqui em Jacareí, e São José também já pensa em implantar lá, Tomás? E São José já teve no passado, né? Eu não lembro se era impositiva, mas os vereadores tinham... Indiretamente, né? Era por lote ali, né? São José meio por lote, por região, né? A gente sabe que isso de alguma maneira acaba virando ali aquele troca-troca que a gente falou, né? Aquela barganha acaba virando assim, né, uma negociação. Ó, eu libero aqui e você me ajuda nesse ponto. E é isso que a gente acredita que tem que acabar, né? Eu acho que a Câmara Municipal... Até essa coisa da base e oposição, eu acho que esse conceito tem que ser renovado também, porque eu acho que os vereadores eles estão ali para ser independentes. É claro que você tem que defender o governo em determinados momentos que as pautas são alinhadas às coisas que você acredita. Agora, não é possível que o governo, toda vez ele apresente determinada coisa, você fica ali com suas emendas distribuindo para suas regiões, você tem que votar sempre com o governo, porque você é da base. Acho que não é assim que funciona. Ainda mais porque na premissa de você ser da base é você montar um governo junto, né? Então o governo é eleito com uma pauta e, como o Giovanni falou, você tem seus valores e você fala, olha, eu quero que os meus valores também façam parte do governo, porque eu também sou um representante da população, também fui votado. Então o governo cede em determinado aspecto, você cede em determinado aspecto e vocês, de certo modo, governam juntos. Isso é ser base. Hoje não. Hoje ser base, o prefeito chega e fala, ó, eu ganhei, vocês, a minha pauta que vai ser obedecida, eu vou colocar a pauta na Câmara Municipal e a Câmara Municipal diz amém. E daí muitas pautas que são impopulares, que o povo não quer, aumento de impostos, que ninguém aguenta mais, aumento de salário de vereadores, de cargos políticos, que ninguém aguenta mais. Isso vai sendo posto para atender o interesse do Executivo e a Casa Legislativa fica anulada. Ela vira só um despachante do prefeito. Vira um anexo, né? Vira um anexo. Então, esse aspecto das emendas impositivas, talvez por ser impositiva, né? Eu acho que não deveria ter essas emendas. Acho que o orçamento deveria ser discutido de outra forma, sem essas emendas. Mas, sendo impositiva, talvez impeça que isso seja uma moeda de troca, né? Todo vereador tem direito ao mesmo tanto e ele vai indicar e acabou, né? Impositivo, né? Mas o ideal, eu acho que é que não tem essas emendas, como acontece hoje em São José. Para a gente fechar aqui, eu gostaria que o Giovanni falasse um pouquinho aí em relação a como é que você está avaliando aí o governo do Isaías como prefeito. Eu acho que esperava mais assim do governo do Isaías, acreditava mesmo de uma mudança completa, porque foi justamente essa promessa que foi feita durante toda a campanha eleitoral, a saída do PT e tal, de retirada mesmo de tantas coisas que a gente viu que foram erradas, mas a gente percebe assim que muitas pessoas do governo mesmo do PT foram migrando para o governo do Isaías, e pessoas que já fizeram parte da base aliada, estavam ali. Então eu percebo assim que tem muita coisa para melhorar. Também vejo assim muito ruim a comunicação da prefeitura com a população. Eu morei uma época, uns anos atrás em Lorena, eu lembro que eu não via falar nada de Jacareí, como se Jacareí não existisse. Eu acho que faz falta assim uma boa comunicação. Vejo assim que tem boas intenções, tem ideia de fazer coisas boas, mas tem muito ainda que melhorar, tem muito que trabalhar e tem tempo. Ainda tem um pouco de tempo para poder deixar o nome marcado na história. Mas é claro, quando a gente avalia o governo do Isaías e avalia o governo do Hamilton, eu só tenho uma coisa a dizer, o Hamilton ele é condenado e não pode nem se candidatar. Então eu acredito que nesse sentido houve uma melhora sim na prefeitura de Jacareí. Tomás, governo Felício, como é que está lá? Acho que tem muito em comum com o Jacareí, né? Ainda mais nesse caso que o ex-prefeito também está condenado. parece uma comum. Uma bucha, né, que a gente fala, uma bucha de canhão, quando pegou um governo endividado em São José dos Campos. Então o primeiro ano do governo Felício foi para pagar dívida, foi para pagar os credores que o Carlinhos deixou para trás.
Depois ele começou a tentar implementar a sua marca. Eu avalio bem, eu acho que o governo Felício tem sido satisfatório para a maioria dos joseenses, né? Inclusive é o que as pesquisas têm demonstrado. São José dos Campos é uma cidade relativamente fácil de organizar, né? Uma cidade já bem estruturada, então você precisa cuidar da zeladoria, você precisa ter a guarda municipal ali tentando cuidar do patrimônio e auxiliando a polícia militar na segurança pública. A saúde é uma coisa que no Brasil inteiro é uma demanda que é muito difícil de complementar, mas se você for comparar São José dos Campos a outras cidades, você vê que São José dos Campos está num patamar muito bom e que a demanda tem sido na maior parte do tempo cumprida, né? Pelo menos é o respaldo, é o feedback que a gente recebe da população, mas a gente sabe que é possível fazer mais, né? Em São José às vezes tem algumas polêmicas quanto a, por exemplo, comerciantes, ambulantes, esse tipo de coisa, né? Ou agora, recentemente, tem a briga dos músicos, né, com a fiscalização dos bares que eles querem trabalhar, né, e os bares querem uma regulamentação mais clara de qual é a acústica para determinadas atividades. Então, algumas coisas precisam ser aprimoradas, é claro. Os governos e a Câmara Municipal, muitas vezes, como a gente falou, né, estão viciados em algumas coisas e têm um pouco de medo de ousar. Eu acho que o Felício tem vindo bem, mas ele precisa ousar mais para que a gente possa partir para uma cidade com mais inovação, com mais, enfim, com a valorização do empreendedorismo de quem quer gerar emprego e renda em nossa cidade. Giovanni Gonçalves Nunes, obrigado por estar conosco aqui, muito bom dia, uma ótima semana, hein, Giovanni? Muito obrigado, agradeço esse privilégio, espero outras oportunidades, e a Jacareí eu só tenho a dizer uma coisa, pessoal, eleição ano que vem, vamos fazer sempre melhor, é sempre possível fazer um pouco melhor, e é possível sim ser feliz nessa cidade maravilhosa que é Jacareí. Tomás Henrique Barbosa, obrigado pela presença. Bom dia, Tomás. Obrigado também, obrigado pelo convite, Doni. Também mandar um abraço para São José dos Campos. Giovanni fez um disclaimer tão bonito aqui de Jacareí. Não posso deixar de falar da minha São José dos Campos, amada, querida, que a gente possa também fazer cada vez melhor a nossa cidade. Muito obrigado pela Rádio Mensagem, pela oportunidade e pelos ouvintes. Então, eu estou no centro aqui, eu dizendo que Jacareí e São José são irmãs siamesas, tá bom? Isso é verdade. Então, são cidades irmãs siamesas sempre. Mas o nosso bolinho caipira é mais gostoso. A controvérsia.